Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós estamos na segunda videoaula, segunda parte, dos comentários sobre o texto Patrimonialismo em Fauro e Weber e a Sociologia Brasileira, de autoria de Rubens Goiatá Campante. Ora, nós já abordamos na primeira parte dessa videoaula os termos conceituais de estamento, classe social e patrimonialismo e acrescentamos um outro pequeno grupo, da chamada dominação ou dominação legítima, conforme definia Max Weber, a respeito da dominação burocrático-legal, da dominação tradicional e feudal, da dominação tradicional, que pode ser patrimonialista e feudal, e por fim a dominação carismática. Bom, dando continuidade aos nossos comentários e sempre tendo como referência o texto de Campante, o autor nos chama a atenção de que toda dominação e qualquer ideia de administração, elas se completam. Porque, de novo, quando a palavra dominação em Max Weber não é no sentido agressivo do termo, como a gente entende essa palavra costumeiramente. É a ideia de que alguém tem capacidade de mandar e pessoas se veem como que obrigadas ou constrangidas a obedecer, né? Por isso que administrar alguma coisa e dominar essa mesma coisa, elas são itens que se complementam de alguma forma, tá? E o autor nos chama a atenção disso. E se essa complementação existe, evidentemente, tá? Se estamos administrando alguma coisa, essa administração, lembrando os conceitos de dominação de Max Weber, essa administração pode ser burocrático-legal, ela pode ser tradicional ou carismática, né? Começando pelo último, que é o mais simples, tá? Um administrador, o que seria um administrador carismático? É aquele que possui uma forma de ser que, de certa maneira, encanta os demais. As pessoas se deixam levar, são seduzidas pela forma como aquela pessoa se apresenta e se comporta, tá? Então ele é um líder carismático ou um administrador carismático. Nesse caso, você tem situações em que esse administrador tem até condições de fazer com que as pessoas ajam de maneira até mesmo ilegal, dado o seu carisma. O item 2, que é a dominação tradicional, ela pode ser patrimonialista ou feudal, tá? A dominação feudal aí é a parte histórica mesmo, da Idade Média, e, enfim, não cabe aqui discutirmos isso. Isso tá, até porque o autor esclarece muito bem no texto. Nos interessa aqui a ideia de dominação tradicional no seu viés patrimonialista, tá? Ora, se patrimonialismo é usufruir do espaço público como se fosse algo particular, um administrador patrimonialista, ele lida com o seu espaço, com aquele ambiente que ele administra, como se fosse parte de seu patrimônio. Não é, portanto, um administrador que olha para as pessoas e para os objetos e para o espaço e para a instituição, pode ser uma instituição pública ou privada, pouco me interessa, tá? Não é um administrador que olha para tudo isso como uma coisa, um negócio, algo que deve ser gerenciado. Não, ele olha como se fosse um patrimônio seu. Então é a minha sala, a minha mesa, os meus funcionários e assim sucessivamente, tá? Por fim, o item 1, que é a dominação chamada por Max Weber de burocrático legal. Que administrador seria o burocrático legal? Aquele que é eleito para o cargo, aquele que chega naquele cargo por um concurso público ou por uma prova de seleção numa empresa. Enfim, existe aquilo que Max Weber denomina de meritocracia, ou seja, a pessoa está lá por ter méritos para isso, ela tem qualidades para ocupar aquilo, e não porque ela é carismática ou porque há um modelo tradicional ali, a pessoa mais velha, a pessoa que conhece tudo e daí ela tem todo o direito de mandar, tá? Ora, nesse sentido, o argumento do autor, o do Goiatá Campante, ele nos remete para o comportamento da sociedade brasileira. Ou seja, como, usando esses argumentos de Max Weber, nós podemos pensar a sociedade brasileira, né? E a primeira observação que ele vai fazer, e essa observação se repete em todos os momentos, é que a sociedade brasileira ela se organiza de maneira estamental, tá? Ela não possui, com uma ou duas exceções, mas de uma forma geral, a sociedade brasileira não possui uma dinâmica de uma sociedade de classes.
As pessoas no Brasil, elas agem de uma forma geral muito mais pela ideia de honra e de tradição e muito menos por uma competência e ação de mercado, né? Pensando o mercado, é claro, nos termos capitalistas. Então, nesse sentido, se a sociedade brasileira ela tende, pelo menos de maneira bem forte, a se organizar sob a forma estamental, sob estamentos, tá? O que acontece em relação ao próprio poder de Estado? Tá? Ora, o estamento ele acaba controlando, quando ele ingressa, quando determinados estamentos ou comportamentos estamentais, esse grupo ingressa na administração pública, ele acaba fazendo o quê? Criando um controle patrimonialista sobre o Estado. Vamos tentar entender. Se eu já sou um sujeito que tende, que ajo, que me vejo como parte de um estamento, com um comportamento claramente estamental, ou seja, eu sou o que sou pela honra que tenho, pela tradição que carrego, o que significa a hora que eu entro para a administração pública? Eu começo a instrumentalizar sempre que posso, tá? Toda a máquina pública, e com isso eu acabo tratando essa máquina pública como um patrimônio meu. Todo sujeito que é estamental, ele também é patrimonialista. Ele também vai tratar a coisa pública como se fosse uma coisa sua, particular. Tá? Ora, e com isso, o que vai acabar? O que acontece no final das contas? Você tem um Estado que muitas das vezes acaba funcionando a partir de interesses privados e não a partir de interesses públicos. Ou seja, na medida em que você tem uma sociedade estamental que ingressa na máquina pública e que faz essa máquina pública se transformar num patrimônio seu, então as decisões de Estado, muitas das vezes, elas são decisões voltadas exclusivamente para os interesses desses estamentos, dessas pessoas que acabaram loteando o poder público. Quer dizer, então é esse o debate que aparece de maneira bem forte, de maneira inteligentemente clara no texto do nosso amigo Rubens Goiatá Campante, e que eu gostaria de ter, que me deu o desejo de realçar nessa videoaula dividida em duas partes. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.